Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na segunda aula de raciocínio lógico. Se vocês não assistiram a primeira, clica no link que está aparecendo aí para vocês. Foi bem legal para vocês entenderem como vocês precisam pensar. Eu já adianto que a partir da terceira aula a gente vai já começar, vocês já vão ter contato com alguns exercícios, porque essa parte é muito teórica e acaba ficando até chato, né? Vou ser sincero, fica ficando um pouquinho chato de tanta coisa e nada resolve. Mas, a partir da terceira aula, eu já vou colocar os exercícios que vai abranger a primeira aula e essa segunda. E depois, daí pra frente, bastante exercício e teoria, como vocês já sabem no canal, ok? O que são esses conectivos lógicos? Conectivos lógicos. Antes de qualquer coisa, nós temos na matemática as 4 operações, que são a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. A gente sabe disso. Então, uma calculadora pequenininha vão ter essas 4 funções aqui. Aí o que acontece? Se a gente tem vários resultados. Se a gente colocar o mesmo número em todos os locais e apertar os diferentes botões, vão sair diferentes resultados. É a mesma coisa na lógica. Então vai ficar, vamos pensar 8, 8. Vamos imaginar que a gente tem a calculadora, que a gente aperta o primeiro número, depois aperta o segundo número, e aí depois aperta o botão da operação matemática. Aqui vai ficar 8 vezes 4, 32. 8 dividido por 4, 2. 8 mais 4, 12. 8 menos 4, 4. Então vocês viram que o mesmo número, tanto na primeira parcela quanto na segunda, deram resultados diferentes, porque os botões da calculadora foram outras, ou seja, os conectivos de um número com o outro, vamos pensar assim, foram diferentes, mas os números são iguais. É o que vai acontecer na lógica. Aqui, na matemática básica, nós temos 4 operações. Na lógica, vou apagar isso aqui. Na lógica, são 5 conectivos. 5 conectivos. Mas antes de começar com os conectivos, eu vou dar só uma breve introdução aos símbolos. Agora sim, aos conectivos e aos símbolos. O primeiro conectivo é o conectivo E. O símbolo dele é esse aqui. É um chapeuzinho, vamos pensar. É bem simples, sem linguagem técnica, nada disso. É um chapeuzinho. O segundo conectivo é o OU. É o mesmo chapeuzinho virado para cima. Ó, se não lembrar, lembra do U. O U não está com a boca para cima. Conectivo, boca para cima. Acabou. Tem o ou, tem que ter exatamente esses dois ous. Se é ou, tem um negocinho para cima. Mas como eles são dois, vem o traço embaixo para que a gente diferencie desse ou com esse, certo? Tem o C, somente C, que é uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. E aí as duas estão juntas, então para lá e para cá, mão dupla. E por último, o C então, que é uma seta somente para a direita, é mão única. Dentro desses símbolos, tem também o símbolo de negação, que ele pode ser representado por dois símbolos. Pode ser uma cantoneira, esse trequinho aqui, ou um tio no meio da linha, que é uma negação. O que seria uma negação? Se eu falar que dentro das proposições da aula 1, uma frase, aquela a luz é amarela, eu vou agora simplificar para escrever menos e vocês entenderem. A luz é amarela. É só isso.
é uma abreviação. A luz é amarela. Se eu estou afirmando isso aqui, se eu afirmar que ela é amarela, eu vou dar um valor lógico verdadeiro. E se eu falar a luz não é amarela, eu vou dar um valor lógico que é falso. Então a luz não é amarela, negação, eu coloco esse ou eu coloco esse. Tanto faz. O mais comum, o mais usual das bancas é esse aqui. Então, quando eu leio isso e eu sei que a luz é amarela, a luz é amarela, é verdade? Então a luz não é amarela, torna-se falso. Da mesma maneira que se eu colocar que a luz é amarela for falso, como é que eu nego essa falsidade? A luz é amarela, é falso. Agora, se eu falar a luz não é amarela, é desse jeito. E aí eu falando que a luz não é amarela, pensando que a luz é amarela é verdadeiro, é falso. Aqui a luz não é amarela, é verdadeiro. Então, dependendo do valor que eu der para a nossa proposição, que é uma abreviação para não escrever aquele monte, aquela frase gigante, dependendo do valor que der, o oposto, a negação, é o falso ou o verdadeiro, depende do primeiro sinal. Agora, dentro daquele raciocínio da calculadora, isso aqui está um pouco vago, mas vocês vão entender que eu vou colocar mais frases, aí vai ficar bem tranquilo. Dentro daquele raciocínio da calculadora, os conectivos da lógica são esses aqui. Então esses aqui seriam os botões da nossa calculadora, os botões. Certo? Vou apagar aqui para a gente pensar um por um e resolvendo, e vocês entendendo, resolvendo não, vocês irem entendendo os conectivos. Vamos começar pelo conectivo E. Então, se a gente tivesse uma calculadora, teria esse símbolo, esse, esse e esse. Esses seriam os símbolos da nossa calculadora, da lógica. A gente tem que pensar, quando a gente une uma coisa com outra, os conectivos vão unir duas proposições. Eu falei o seguinte, a luz, agora eu vou escrever a frase completa, a luz. E uma outra frase pode ser, a caneta é azul. É azul. E o telefone toca. Para a gente não ficar escrevendo essa frase inteira, a luz é amarela, porque toma muito espaço, é grande para a gente escrever, eu vou atribuir um valor a ela, como eu fiz aquela hora. A luz é amarela. Mas mesmo assim, ainda é grande para ficar escrevendo, a gente nunca vai lembrar. Então, a maioria dos livros usa a letra P. Então, a proposição, a luz é amarela, é a letra P. Então, toda vez que a gente lê P, nesse caso, significa que a luz é amarela. A caneta é azul, também é outra. Então, seria, para a gente entender rapidamente, mesma coisa que aqui, seria a caneta é azul. É uma anotação para a gente não precisar escrever a frase inteira, certo? E nos livros, a segunda proposição, teoricamente, seria a letra Q. Então, ao invés de simplificar, ao invés de escrever a frase inteira, a gente escreve P e Q. E a gente tem que unir essas duas frases. Essa união é feita por esses conectivos. Então, eu vou poder falar a luz é amarela e a caneta é azul. De uma outra forma, a luz é amarela ou a caneta é azul. Outra forma, ou a luz é amarela ou a caneta é azul. Outra forma, somente se a luz é amarela, se a caneta é azul.
E por último, se a luz é amarela, então a caneta é azul. Esses seriam os botões da calculadora. Eu volto a repetir. A gente agora está no conectivo E, que é esse símbolo aqui. Então, sabendo que a proposição pode ser representada apenas por uma letra, eu vou apagar essas duas proposições. E aí toda vez que eu colocar a letra P, vocês vão entender que é uma proposição válida. E a letra Q também. E qualquer outra letra qualquer que eu colocar aqui. Então agora eu vou unir os dois. Eu tenho a letra P e eu tenho a letra Q. Vou colocar aqui em cima para vocês irem entendendo. E a gente fazendo como se fosse uma calculadora aqui. P e Q. Na verdade eu vou fazer uma sintetização de uma tabelinha final aqui. Vou apagar a nossa calculadora. Vai ficar a letra P e a letra Q. E vocês vão entender. A proposição eu disse que pode assumir dois valores. Um valor verdadeiro e um valor falso. Então, para que a gente faça todas as combinações possíveis de uma e de outra, a gente faz o seguinte. A gente assume que a primeira, vamos dizer assim, combinação seria que a proposição P ser verdadeira e a proposição Q ser verdadeira também. A segunda, vamos manter que o P é verdadeiro, o P sendo verdadeiro, o Q seria falso. São os valores possíveis. E aí, acabaram essas opções. Vamos agora deixar o P falso. E o Q volta a ser verdadeiro. Certo? E aí, por fim, o P mantém-se falso e o Q volta a ser falso. Então, essa combinação é a única possível para duas variáveis. Vamos pensar, uma dica. Quando a gente tiver duas variáveis, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Vão dar 4 combinações. Se a gente tivesse 3 variáveis, seria 2 ao cubo. São 8 combinações. E aí, assim por diante. E aí, dentro disso, a gente vai apertar o botão E para essa situação, para essa situação, para essa situação, para essa situação e ver os valores possíveis. E aqui eu vou escrever a união dos dois. P, E, Q. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Se a gente assumir que isso daqui é verdadeiro, e isso aqui também é verdadeiro, e quando a gente apertar o botão da calculadora, tem que dar um resultado. O E, ele tem valor de que as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para que isso realmente aconteça. Como assim? Imagine que a gente tem um carro e esse carro está sem gasolina, mas você e um amigo ou você mesmo tem gasolina. E aí eu vou colocar que a proposição é ter carro, a P é ter carro e a Q é ter gasolina. Certo? Vamos pensar que ter carro é Q, é P e ter gasolina é Q. Vou colocar o verbinho aqui na frente, ter. Ter carro e ter gasolina. Agora vamos pensar que as duas coisas, eu quero dar uma volta com esse carro, quero passear. Então o que eu tenho que acontecer? O que as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo? Ou melhor, o que tem que acontecer com as duas coisas ao mesmo tempo? Elas têm que ser verdadeiras, senão não vai dar certo. Vocês vão perceber. Se eu tiver carro, primeira condição, se eu tiver carro e tiver gasolina, eu vou ficar feliz, porque eu vou dar uma volta. Então isso é verdadeiro. Esse é o primeiro valor. Agora, vamos pensar no segundo valor, assumindo que eu tenho carro e não tenho gasolina. Eu tenho carro e não tenho gasolina. Eu vou conseguir dar uma volta? Não. Não vou. Posso até ter o carro, mas se faltar gasolina, acabou.
Então isso é falso, não vai dar certo. Terceira condição. Eu não tenho carro. Lembram-se da negação? Eu não tenho carro. E tenho gasolina. O que adianta eu ter gasolina, mas não ter carro? Não vai dar certo de novo. Falso. É assim que tem que pensar. É computador, é robozinho. E por último, eu não tenho carro. E não tenho gasolina. Eu fico triste. Eu não tenho nem o carro, eu não tenho gasolina. Então não vai dar certo. Então a tabela, a gente chama de tabela verdade, o resultado de duas ou mais proposições conectadas pelos conectivos. Esse foi o conectivo E. Então o que eles têm que acontecer ao mesmo tempo? As duas coisas têm que satisfazer a minha, entre aspas, necessidade. Nesse caso, eu preciso ter carro e preciso ter gasolina. Se as duas não ocorrerem juntas, ali na hora, não vai dar certo. Ok? Esse é o raciocínio que a gente tem que empreender. Então eu vou completar o primeiro passo dessa tabela aqui em cima. Eu vou apagar o nosso exemplo. Vou colocar o conectivo aqui, que é o E. Então a gente tem os possíveis valores de P, verdade, verdade, falso e falso. E os possíveis valores de Q, verdade, falso, verdade e falso. E aí o que deu aqui? Se os dois acontecem ao mesmo tempo, eu fico feliz, então é verdadeiro. Se pelo menos falta um dos dois, já não deu certo. Então, faltou ter gasolina, então é falso. Faltou ter o carro, então é falso. E aqui faltou os dois, então é falso assim. Ok? Esse é o primeiro conectivo. E aqui vocês vão ver, eu vou construir a tabela de todos eles. Próximo conectivo é o OU. E aí, o tá com a boca para cima, ele também vai para cima. O OU. Mesmo raciocínio. Vocês vão ver que a lógica não muda. O que mudam são as proposições. Só isso. Nada mais. O OU é aquela condição que te deixa feliz com uma coisa ou com outra. Mas se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, você vai ficar mais feliz ainda. Você só vai ficar triste, vai ser falso nesse caso, quando as duas não derem certo. Eu, Eduardo, gosto de pedalar e correr. Eu gosto disso, de fazer. Tanto pedalar quanto correr. Isso me deixa feliz. E aí quais são os possíveis valores aqui? Mesma coisa. Verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Sempre assim. Então, é o seguinte. Vamos imaginar que num sábado de manhã eu possa pedalar ou eu correr. Tanto uma coisa quanto a outra. O pedalar é o P e o correr é o Q. Certo? Poderia ser pedalar C. Pedalar de P. De pedalar. E não da letra que deu. E correr C. Mas o P e o Q é convenção de livro, então a gente adota assim. Só por questão didática. Então vamos imaginar que num dia de manhã eu vou pedalar ou eu vou correr. Olhando só esses dois aqui. Eu vou pedalar e eu vou correr. O conectivo é o OU. Se eu pedalar ou eu correr, eu vou ficar muito feliz. Porque eu vou fazer as duas coisas. Vou pedalar ou eu vou correr. Agora, no outro cenário. Se eu pedalar, pedalo ou não corro. Mas eu estou feliz, porque pedalar e correr eu gosto dos dois. Então eu pedalei ou não corri. Pedalei ou não corri. Então isso vai ficar verdade, porque eu pedalei, eu fiz uma das coisas. Cada um tenta imaginar uma coisa na sua cabeça que vai te fazer feliz.
pelo menos uma delas. Se eu pedalar ou se eu correr, já vai me deixar feliz. Nesse caso, eu corri. Certo? Então, se eu corri ou não pedalei, estou feliz. Mesma coisa. Aqui, o que vai acontecer? Eu não pedalei. Não deu certo de eu ir pedalar. Ou eu corri. Mas deu aqui, então eu corri. Então foi falso que eu pedalei, então eu não pedalei. E foi verdadeiro que eu corri. Então eu estou feliz. Então é verdadeiro. Agora, o pior caso. Não pedalei ou não corri. Não fiz nada. Fiquei parado. O que vai acontecer? Eu fiquei triste. Então, quando as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, eu vou ficar muito feliz. Se acontecer uma delas, pelo menos, eu vou ficar feliz também. Aqui também. Só que se as duas coisas não acontecerem, aí sim eu vou ficar triste. Certo? Tenta imaginar uma situação. Por exemplo, você vai levar seu sobrinho, seu filho, seu neto, quem quer que seja, numa lanchonete. Aí ele pede, eu quero hambúrguer ou batata frita. Ele disse ou. Então se você der hambúrguer e a batata frita, a criança vai ficar super alegre. Agora, se você der só um hambúrguer e não der a batata frita, ele vai ficar alegre? Na cabeça da criança não. Mas ele falou ou, ele não disse e. É robozinho, já falei. Então, se você der um hambúrguer e não der a batata frita, ele teoricamente tem que ficar feliz, porque ele disse ou. Agora, se você não der hambúrguer, mas der a batata frita, ele vai ficar, teoricamente teria que ficar feliz, porque você deu um dos dois. Agora, se você não der os dois, o moleque vai abrir berreiro. Beleza? Tenta colocar isso na sua cabeça aos pouquinhos, que você vai entender. Então vamos completar a tabela aqui em cima. Ou, como é que vai ficar? Se os dois acontecerem ao mesmo tempo, estou feliz. Um dos dois pelo menos acontecer, estou feliz. Aqui também. E nenhum dos dois acontecer, estou triste. Próximo conectivo. Vocês estão vendo que eu não estou mais mexendo aqui? Acabou, né? Não muda isso, é sempre a mesma coisa. Vamos começar por esse aqui, C e somente C. Vocês vão entender por quê. C e somente... Essa lousa está pequena, está ficando pequena. O conectivo é esse daqui. Então o conectivo vai vir para cá. Já vou dar logo a dica para vocês não esquecerem mais. O C somente C é o início de namoro. Aquela coisa linda. Tudo são flores, aquela maravilha. Ah, eu só vou se você for. Ah, se você não for, eu também não vou. Então vão imaginar de um casal ir à praia. Tanto ele quanto ela irem à praia. Os dois vão viajar. Essas são nossas proposições. Se acontecer dele viajar e ela viajar, eles vão ficar felizes, porque eles vão estar no mesmo lugar. É o início de namoro, tudo lindo. Ah, eu só vou na praia se você for. Somente se você for. Eu só vou à praia somente se você for. Então eles vão ficar felizes, porque eles vão estar juntos. Agora o que acontece? Imagina que só vou à praia se você for, mas ele não foi. Ou melhor, ela não foi. Não deu para ela ir. Eles vão ficar felizes? Ele está na praia, ela está em outro lugar que não a praia. Eles vão ficar felizes? Não, eles estão separados. Então isso é falso. E se acontecer o contrário? Ele não foi à praia e ela foi à praia. Eles vão ficar tristes, porque eles estão separados. Isso é início de namoro, tem que estar junto. E se ele não for para a praia e ela também? Eles também vão ficar felizes, porque eles estão juntos, os dois não foram para a praia. Então o C somente C, rapidamente, é início de namoro. Se os dois estão juntos, se os dois são iguais, eles estão felizes. Se eles são diferentes, eles estão tristes. Fechou? Agora vamos completar a tabela.
Vocês viram como ficou simples agora com essa diquinha de início de namoro? Os dois são iguais. Olhando aqui o nosso botão da calculadora, os dois são iguais, felizes. Os dois são diferentes, tristes, falso. Iguais de novo, verdadeiro. Então aqui. E agora, continuando, vai ser o conectivo ou. Eu já até coloquei aqui ou na nossa tabela. Então vai ser ou, e o símbolo dele é esse daqui. Vou colocar aqui. E o raciocínio que a gente tem que ter, se no C, somente C, era início de namoro, agora é divórcio, o bicho pegou. Divórcio. O casal não pode se ver. Não pode se ver, que senão vai dar M, para não falar outra coisa. Vai dar caca, eles vão brigar, eles vão ficar tristes. Então, o conectivo ou, que é esse símbolo, é o seguinte: se os dois forem iguais, estiverem, vamos pensar, no mesmo lugar na praia. Se os dois forem para a praia, se eles forem juntos, estiverem juntos, eles vão brigar. E aí, é ruim isso, eles vão ficar tristes, né? Eles vão ficar tristes. Agora, se eles estiverem separados por conta do divórcio, eles vão ficar felizes. Então, quando eles forem diferentes, vai ficar verdadeiro. E aqui também é verdadeiro. Porque um está na praia e o outro não. E esse não está na praia e ela tá. Então, quando eles estiverem separados, o ou, ele vai dar verdadeiro. E aqui, quando eles estiverem os dois iguais, ó, ele não foi para praia e ela também não foi, vai dar caca. Eles vão brigar. Então, o raciocínio do ou é uma coisa ou outra. As duas juntas jamais, não pode, vai dar falso. Quando são iguais, é falso. Quando são diferentes, é verdadeiro. Então, vamos completar nossa tabelinha aqui e partir para o último conectivo. Então, pensando aqui, ó, a gente sempre olha a proposição P e a proposição Q. Com os exercícios, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples. A gente só precisa lembrar dos raciocínios. Essa tabela nem precisa lembrar a ferro e fogo ali. É só lembrar do raciocínio. O E, os dois juntos, o ou é uma coisa ou outra, o C somente C é início de namoro, o ou é divórcio. E aí, como é que é? Se os dois forem iguais, eles vão brigar, então vai ficar falso. Se os dois forem diferentes, vai ser verdadeiro. Aqui também, verdadeiro. Se os dois forem iguais de novo, vai ser falso. Eles vão brigar. Vai construindo junto comigo essa tabela. Ou então assistir o vídeo todo e depois volta fazendo o seu resuminho. Eu garanto que para vocês que vocês vão dar um salto de qualidade nos estudos muito bom, beleza? E agora o próximo conectivo é o C então. O C então me lembra um professor, um grande professor que eu tive aula, o Okamura. Okamura-san, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Você revolucionou o meu pensamento lógico. Muito legal. Muito obrigado, Okamura-san. E o conectivo... Opa, isso aqui também apaga, porque vai mudar o conectivo. Então o resultado da calculadora também apaga. Vai ser o C então. O conectivo é esse aqui. Vou colocar ele aqui. E vamos pensar no raciocínio. Por último aqui, só vou marcar. O C então, ele é a menina dos olhos das bancas. É o que mais cai. Por isso que eu deixei por último. O que a gente tem que pensar para ele? Apenas uma condição. Porque as outras três vão dar verdadeiras. Nessa condição, quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, isso vai dar falso. Apenas e somente aqui que vai dar falso. Só nessa condição.
Eu estou explicando dessa maneira sem exemplificar, para que vocês prestem apenas atenção aqui. Porque quando cair esse sem então, aqui você já presta atenção na condição de que o primeiro verdadeiro, o segundo falso, vai dar falso. Sempre assim. E quando os dois, o restante é tudo igual. Verdade, verdade e verdade. Só que agora preciso falar para vocês um jeito de entender isso. Como que eu posso falar? Como vocês podem entender? Lembrei de uma frase, foi aí que eu lembrei desse meu amigo, o Kamura-san. Ele falava assim, ele dizendo, né? Se sou japonês, então tenho puxado. Lembrem-se dessa frase que vocês vão entender agora onde que está, por que que aqui dá falso. Vamos pensar que assim, ele falando, se eu sou japonês, então eu tenho um olho puxado. Então eu vou afirmar, eu sou japonês e eu tenho o olho puxado. Isso é verdade, 100% verdadeiro. Agora, vamos pensar aqui, vamos pular essa porque aqui a gente sabe que vai dar falso. Eu não sou japonês, mas eu tenho o olho puxado. Eu posso ser coreano, chinês, tailandês e assim por diante. Isso é verdade também. E por último, que dá também verdade, eu não tenho o olho puxado, ou eu não sou japonês e não tenho o olho puxado. Certo, pode ser qualquer outra nacionalidade que vai ser verdade também. Não ser japonês e não ter o olho puxado. Então aqui também é verdade. E no lugar de falso, vai ser o seguinte, eu sou japonês e não tenho o olho puxado. Isso é falso. Não viaja falando assim, mas eu tenho um primo que nasceu lá no Japão, que ele não tem o olho puxado, mas ele é japonês. Não viaja. Eu já disse para vocês que a lógica é robozinho, é quadrado, pensamento de computador. Então, não sou japonês. Opa, eu sou japonês e não tenho o olho puxado? Isso é falso. Beleza? Lembra dessa frase que vocês vão matar todos os exercícios. Eu tenho certeza disso. E aí, por fim, agora eu encerro a aula colocando aqui o resultado desses conectivos do sem então. Que, se sou japonês, então tenho o olho puxado, é verdade. Se sou japonês e não tenho o olho puxado, é falso. Eu não sou japonês, mas eu tenho o olho puxado. Beleza, verdade. Eu não sou japonês e não tenho o olho puxado. Também é verdade. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Ela ficou um pouco extensa, mas são todos os conectivos que a gente tem na lógica. A partir da próxima aula, eu já vou resolver exercícios e vocês vão ver que vai ficar muito mais tranquilo para que vocês entendam a resolução deles. Essa parte teórica, eu confesso, é um pouquinho chata, normal. Mas depois vocês vão resolvendo os exercícios e lembrando dessa parte aqui, as diquinhas que eu dei, faz um resumo, volta o vídeo, vocês vão entender e gabaritar, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, divulgar, compartilhar, isso ajuda bastante. E vocês aprendem agora a lógica de uma forma muito mais simples, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!